Oi, eu sou o Maicon. E eu sou o João. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Follow Pepperoni. E hoje aqui a gente está com um convidado especialíssimo, né? O artista visual Israel Severo. A gente vai conversar um pouquinho com ele e ele vai contar um pouquinho da sua história e dos seus trabalhos. E aí, Israel, tudo certo? E aí, pessoal, tudo certo? Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui para bater esse bate-papo com vocês. Isso. Ô, Israel, vamos lá então, meu. Conta um pouquinho da tua história. Da onde tu vem, como é que tu entrou nessa área do artista visual. Eu sei que o Israel tem um site lá, depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, dos trabalhos dele, que eu já andei dando uma olhada, muito da hora, muito legal. Então, né, Demais mesmo. o podcast é teu agora, enquanto a gente faz algumas perguntas no meio, hein? Beleza. Bom, era 1980. Não. Cara, é engraçado porque eu lembro quando eu era criança que eu queria ser engenheiro, né? Não sei porquê, cara. Talvez eu visse ali os prédios, né? As casas e me surpreendesse com aquelas estruturas todas. Como é que eu consigo fazer isso, né? Como é que eu consigo botar isso de pé? E aí eu acho que eu divaguei um tempo nessa ideia de engenharia e não sei o quê. Aí passou um tempo, eu mudei de ideia. Eu resolvi ser arquiteto. Começou a planar aqui essa ideia de arquitetura. Ah, mas ser engenheiro é bacana, mas e se eu puder criar, né? Criar as casas, né? Criar os prédios que eu vejo por aí. Será que não vai ser mais legal? Aí essa ideia ficou, acho que uns anos na minha cabeça, cara. Assim, eu acho que eu tava até no ensino médio, no primeiro grau, né? E eu comecei a ter essas alucinações, assim. E aí eu acho que me aproximando mais, assim, da faculdade, né? Acho que mais perto ali dos 18, 17, eu comecei a devagar no contexto da publicidade. Comecei a achar muito legal, né? Esse mundo da publicidade, da propaganda, né? E tudo que as agências faziam, né? Essa questão toda criativa, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia em mim, né, cara? E aí foi aí que eu resolvi fazer o vestibular para publicidade e propaganda. E aí eu entrei na Unicinos, que, para quem não sabe, é uma faculdade privada que tem ali em São Leopoldo, né? Grande Porto Alegre, né? No sul do Brasil. E lá, cara, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, né? Então eu fiquei um ano lá trabalhando, né, com essa bolsa. E foi um ano onde eu aprendi muita coisa, assim, né? Eu entrei como diretor de arte na época. Né? E era bacana porque lá na Unicinos eram três áreas juntas, né? Tu tinha o jornalismo, tu tinha ali a publicidade, tu tinha o RP, né? Num grande salão, assim, um salão enorme, né? Cheio de salas, mas era um ambiente aberto. Então, tu não só tu transitava ali na tua área, né, no teu contexto criativo, que era o meu, né, no caso, diretor de arte, área da publicidade, mas tu conversava com jornalista, tu conversava com RP, tu trocava umas ideias, porque a gente tinha projetos, né, coletivos. Então, cara, foi um puta laboratório assim, que eu tive para começar a minha estrada, né, nesse ambiente. Sim. E até voltando, fazendo um parênteses, eu lembro que quando eu mudei, né, de arquiteto para publicitário, eu lembro que eu cheguei a pensar o seguinte: beleza, se eu for arquiteto, eu vou criar prédios, eu vou criar casas. Mas se eu quiser criar outra coisa, eu vou poder. E foi aí que eu comecei a despertar para essa ideia do criativo, né, que cria campanhas loucas, campanhas, né, diferentonas, assim, que trabalha com publicidade. Então eu fiquei extremamente deslumbrado. E aí eu tive essa entrada lá na Unicinos, né? Comecei a trabalhar como diretor de arte. E foi um momento, cara, que também eu sofri um pouco, né? No sentido, assim, da coletividade barra trabalhar sozinho, né? Tu não enxergar o grupo como grupo. Foi onde eu aprendi a trabalhar em equipe, né? Sim. Para traduzir, né, a questão. Porque eu tive uma situação lá que a gente estava querendo um trabalho em grupo.
E eu estava super entusiasmado, né? Ia chegar uma personalidade famosa da RBS na época, né? Que ia ser entrevistado. Então era um trabalho que a gente estava fazendo em parceria com o jornalismo, com os RPs, e eu fiquei responsável por fazer o vídeo, né? Toda a animação ali, as ilustrações todas. E na hora de apresentar, quando eu apresentei a ideia, eu apresentei como se fosse minha, como se, sabe? Eu deletei o grupo do meu escopo ali. E só que não sei se de forma inconsciente ou consciente, eu não tive maldade nesse momento, mas eu fiz dessa forma. Isso pegou mal, o meu grupo não gostou, né? E eu sofri uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa revelia nesse sentido. E nessa experiência me fez refletir bastante, né, sobre o trabalho em grupo, que ninguém faz nada sozinho, né? Tu é o diretor de arte, mas tu tem o redator, né, ali pensando na forma de transformar aquela ideia em texto, né? Tu tem o RP que está trabalhando ali para poder fazer divulgação, tu tem o jornalista que está pensando nas perguntas, né? Tu tem a diretora criativa que está amarrando isso tudo. Então foi uma fase que foi maravilhosa para mim, assim, ela meio que definiu, né, os tons que eu iria seguir dali para frente, e me gerou essa reflexão muito importante na minha vida de saber trabalhar em grupo, né? Então até uma vez eu dei uma palestra numa universidade e eu sempre conto essa experiência porque volto a dizer, ninguém faz nada sozinho, nem o artista visual, né? Exato. Pinta um quadro sozinho, vai ter o cara ali que vai ser a inspiração dele, ou aquela pessoa, aquele contexto, né? Tu vai ter o profissional que vai te ajudar a criar, dar forma aquele quadro, aquela peça. Então, foi uma experiência muito boa, assim, que foi o início, né? Aí, cara, saindo da faculdade, eu tive a sorte de entrar numa agência de propaganda, né? Como diretor de arte. Comecei a trabalhar já no mercado, né? Eu estava com, acho que, 23 anos, mais ou menos. E aí comecei a trabalhar com campanhas, né? Aquela correria de agência, tudo. E trabalhando até altas horas, né? Até 3 da manhã, virando noite. Aquela correria que a gente sabe como é que funciona, né? E até hoje, eu acho que hoje um pouco menos. Até eu sou meio contra essa cultura, mas eu peguei essa época hardcore, assim, das agências. Sim, aprendeu na marra. Aprendi na marra. E aí, cara, o que aconteceu? Aí de tanto sofrer na mão dos diretores, assim, né? Eu meio que dei um basta, assim, quer saber? Eu tô a fim de tocar o meu negócio, né? E foi aí que eu criei a Momento Comunicação, que foi minha agência, né? Que eu trabalhei alguns anos com ela, pude fazer uns trabalhos bem legais, assim, atendi várias empresas bacanas, né? Tudo. E aí nesse processo, eu não vou me alongar muito, né? Nesse processo me surgiu uma outra dúvida, né? Eu tô contando todo esse percurso para vocês entenderem como é que eu cheguei lá, certo, né? No artista visual, né? Claro. Aí eu comecei a devagar em outras ideias. Cara, eu sou publicitário, enfim, eu atendo um monte de empresas aí. E eu sempre curti, assim, eu sempre busquei, né, quando eu fazia uma peça, uma campanha, em deixar as coisas bonitas, né, trabalhar cor, trabalhar forma. Eu sempre tive essa preocupação, né? E eu comecei a me dar conta que talvez eu poderia estar do outro lado, né? Não ser agência, mas atender as agências, né? Como um talento produtivo ali, né? Porque toda agência ela aloca, né, esses talentos produtivos para fazer as ideias fluírem, né, as campanhas irem pro ar. E aí eu decidi criar a Sala Suspensa, que se tornou um estúdio, né, de manipulação e retoque digital para atender as agências de propaganda. Aí eu inverti, né, o lado, eu comecei a atender as agências de propaganda, né?
Aham. Eu comecei a atender algumas ali de Porto Alegre, né? Eu atendi, acho que quase todas de Porto Alegre. Comecei a atender algumas de São Paulo, né? Fiz alguns trabalhos em parcerias bem legais, assim. Mas sempre em paralelo, cara, sempre em paralelo, eu sempre procurei fazer os meus trabalhos criativos, né? Autorais. Sim, Porque eu acho que o trabalho autoral, ele te possibilita evoluir, né? com certeza. Criativamente, Com certeza. filosoficamente, né? Tu nunca pode deixar de fazer um trabalho autoral, assim. É um trabalho com liberdade. Eu sempre defendi essa ideia. Então, sempre junto dessa jornada publicitária, né, essa jornada de trabalho comissionado, né, de trabalho que paga as contas, eu sempre fui fazendo os meus trabalhos autorais, né? E aí eu tive essa jornada com a Sala Suspensa, né? Essa fase aí que também durou anos. E aí eu acho que em 2012, cara, 2012 eu tava no estúdio, assim, pensando, né, numas ideias, e eu comecei a tentar encontrar uma ideia, cara, uma ideia, assim, original, né, uma ideia artística que pudesse me conectar com as pessoas profundamente, sabe? E foi aí que eu cheguei no meu projeto de vida, que é o projeto Olha de Novo. Olha de Novo. Né, que vocês talvez tenham visto. Sim. Né? E aí eu comecei a tentar buscar esse elo, né? Esse fator em comum, esse alicerce que pudesse me conectar com as pessoas. E aí nessa reflexão foi que eu cheguei aos pontos turísticos, né? Aos espaços da cidade. E aí eu resolvi, então, partir daí para começar a dar forma ao projeto, né? Sim. Porque todo mundo todo mundo mora em algum lugar, né? Todo mundo tem experiências em algum lugar, né? Então, quando tu pega esse lugar e tu cria algo em torno, né? Tu olha de novo, tu tem ali uma conexão forte. Sim. E aí... É afetivo, né? E o projeto começou da forma. Daí. Vamos falar um pouquinho agora do teu processo de criação do Olha de Novo. Eu tenho que citar isso porque tá lá no site do Israel Severo, www.israelsevero.com, tá, pessoal? Vai lá, o portfólio dele tá lá. Mano, é demais, é muito bom. Não tem como tu não ficar clicando em todas as imagens, porque o trabalho do Israel é fantástico, cara. Fantástico de bonito, né? De bem trabalhado mesmo. É fantástico também, porque é uma fantasia da mente dele, cara. A palavra fantástica, a raiz que o João tanto adora falar, das raízes das palavras, do fantástico, né? A primeira, eu vou perguntar já da primeira, que é o que eu mais gostei, que é a do Santander ali. Vamos fazer propaganda. Santander patrocina nós, tá? Aquela ali, mano, eu tenho milhões de coisas de perguntar, a gente não vai ter muito tempo, né? Mas eu quero, de cara, perguntar, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Por que o anjinho lá em cima, ele tá pixelado, cara? De onde tu tirou isso, mano? Ok. Cara, então, o Olha de Novo, ele começou em 2017, foi quando eu lancei ele em Porto Alegre. Sim. E tive sorte de ser um projeto, assim, muito bem recebido, um projeto que teve muito sucesso, né? E ele se tornou meu projeto de vida, né? Meu projeto que ele continua em movimento, né? Agora eu vou começar aqui em São Paulo, né? Eu ainda tenho algumas cenas para fazer em Porto Alegre, mas agora também vou começar a fazer aqui em São Paulo. Esse aí que tu falou, que tu citaste, o Santander Cultural, foi minha última cena. Eu demorei 2 anos, cara, para concluir aquela cena, né? Porque eu sempre no meu trabalho, eu busco, né, os assets, como a gente chama, né? Os substratos que eu uso, sempre originais. Então, todas as fotos que eu utilizo ali, todas são feitas por mim, todas são originais, né? E quando não existe a possibilidade de se fazer, eu busco ali com a melhor qualidade possível para poder, então, colocar no projeto. Né? Então, a minha ideia inicial, até porque esse projeto já estava com data para ser exposto, ele ia ser exposto no saguão do Ateliê Livre, ali em Porto Alegre, né? E já estava tudo meio que combinado, ia ser depois do Porto Verão Alegre, né? Já estava com data mais ou menos prevista. E essa cena, cara, a minha ideia nela é fazer uma homenagem à história da arte, né? A história da arte e as suas facetas, né? A gente tem a história das histórias em quadrinhos, a história do cinema, enfim, a arte visual, né? A arte plástica,
né? Enfim, todas as formas de arte. Uhum. E eu tinha colocado inicialmente 36 referências ali, que é o que eu ia trabalhar no início do projeto, né? Mas aí, cara, como eu sempre falo, quando eu esboço uma ideia, ela nunca é aquilo que eu esbocei. Ela sempre toma um rumo que eu não imagino que ela vai tomar. Ela sempre me Vai surpreende. desenvolvendo. É que nem o escritor com o livro, o músico com a sua música. Tu não sabe para onde ela vai te levar. Ela vai te levar para algum lugar, né? E tu tem que deixar ela fluir. E foi o que aconteceu, cara. Eu, no fim, tive que desagendar lá, né, a exposição, que também ia rolar num outro lugar, que eu não lembro agora onde é que era. Ia rolar em 2 lugares diferentes. Porque eu inventei de botar mais referências e, resumindo, ela acabou se tornando uma peça com 173 referências. Nossa! Né, que pode encontrar ali. É. E por isso deu essa trabalheira toda, porque tem muita foto feita ali em loco, né? Fotos que eu fiz, que eu registrei. Então, tem muitas peças, né? E essa que tu falou aí dos anjinhos pixelados, elas fazem menção a pixel art. Né? Por isso. Mano, pixel art de 16 bits e de 8 bits. 8 bits no tempo do Mega Drive lá. Nossa, sim. Do Super Nintendo também 16, né? Mano, eu vou ser bem sincero aqui, Israel. Fantástico, uma das obras mais bonitas que eu já vi, visuais, digitais. Porra. Mano, agora que eu tô me dando conta, tem um Vingador com saindo o Rick and Morty e dentro da... Mano, é demais, cara. Tem muita referência. Muita. Tem o... Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tô usando óculos, vou ter que botar minha lente porque eu não enxergo direito, mesmo de óculos. Mas é só o que eu tô vendo por cima aqui. Cara, tem até o Toniolo ali na placa. Pra quem de Porto Alegre sabe. Tem até o Toniolo. Então, assim, eu faço menções aí a estilos, né, visuais, e também a movimentos e a artistas, né? Essa brincadeira aí. Mas assim, Israel, eu tava vendo ali no teu site, né, e a tua arte é essa mistura, né, de fotografia com ilustração, né, e a questão do 3D, né, e assim, entre essas coisas, assim, por exemplo, da ilustração e da fotografia, o que tem alguma delas que veio primeiro, assim, alguma dessas artes, assim, que te chamou a atenção primeiro, que tu foi pelo caminho de uma e depois tu misturou, como é que foi esse processo, assim, de tu juntar essas coisas, para tu chegar nessa tua estética, nessa tua arte aí, que é realmente fantástica, né? Obrigado, João. Obrigado. Cara, eu acho que eu comecei ali pela ilustração, né? Porque eu lembro que criança eu gostava de desenhar, eu adorava ilustrar, né? Pegar uma canetinha e fazer uns desenhos. Eu lembro que eu pegava, às vezes, a revista Mad, que vocês devem conhecer, sim. E dar uma copiada ali nos personagens, né? Compartilhava com os amigos meus na infância, né? Muito essa experiência de desenho, né? Pegar giz e desenhar e pegar lápis de cor. Então, acho que com certeza, cara, até porque a minha mãe, que talvez ela tenha passado um pouco dessa vibração para mim, desse DNA, né? A minha mãe é professora de educação artística, né? Foi durante 37 anos. A minha avó pintava também. O pai da minha avó pintava também. Nossa, de família total. Que é um pouco essa veia que veio parar em mim, né, cara? E a minha mãe sempre foi muito a minha inspiração, né? A minha inspiração para tudo na vida, né? De força, de não desistir, de garra, né? De estar sempre ali, envolvida com a arte também. Então, mas com certeza eu acho que foi na ilustração que eu comecei a tomar gosto. E a questão da fotografia, eu acho que muito desse projeto, João, que me chamou assim para a fotografia também, né? Porque na primeira fase do Olha de Novo, foi engraçado porque eu fechei uma parceria com um fotógrafo, né? Eu comecei a pesquisar assim escolas de fotografia em Porto Alegre. Aí eu liguei para uma escola que é a... Puxa, cara, agora esqueci o nome. Mas enfim, eu liguei para lá e perguntei: vocês por acaso... falei com um professor, né, que me atendeu. Por acaso tu conhece aí algum aluno que esteja a fim de participar de um projeto, não sei o quê, né, artístico, né, esteja a fim de fazer uma joint venture aí? Aí ele falou: pode ser eu. Aí eu fechei uma parceria com o professor.
Então ele que foi o primeiro fotógrafo, né, do projeto, foi ele. E a partir da primeira fase eu comecei a fotografar, né? E o 3D, cara, o 3D foi interessante, porque para esse projeto, ele tem ilustração, né, como tu falaste, tem o 3D e tem a fotografia, essa mescla toda aí. E eu sempre aí fecho a cena com a manipulação digital, né, que a gente chama. Eu fecho a cena com esse um processo de matte painting, né, que é pintura fosca. Esse processo de manipulação, de fusão de todas as imagens que eu trabalho, né? Para deixar da forma que eu quero, da forma harmônica que eu estou buscando. Mas a questão do 3D, eu lembro que eu busquei um cara para me ajudar no 3D, na primeira fase do projeto. E aí eu conversei com um, conversei com dois, acho que o terceiro eu cheguei a fechar com ele. Mas ali na 3 minutos de começar o jogo, o cara, ele saiu fora por motivos pessoais, eu acho que ele ia casar, estava cheio de coisas acontecendo na vida dele, eu não ia poder entrar de cabeça no projeto. E eu fiquei assim meio que ao léu, né? Puxa, e agora? Porque eu tinha várias partes, né, das minhas cenas que precisariam ser em 3D. Aí, cara, eu resolvi estudar 3D, né? É o falso 3D que a gente chama. E comecei a estudar o 3D no Photoshop. E aí eu comecei a fazer o 3D no Photoshop, né? Ali construir cada pecinha que eu precisava no próprio Photoshop. E comecei também a estudar um programa de 3D, que me ajudou em algumas partes também. Então eu acabei fazendo, né, essa parte. Uma coisa de necessidade ali, tu acabou assumindo. Tu vai criando as possibilidades. E aí hoje, quando eu preciso, cara, eu geralmente busco, né, em algum suporte aí criativo que tem na internet para ver se eu consigo cobrir essas lacunas, né? Israel, deixa eu dar continuidade aqui, porque o nosso tempo aí é meio escasso ainda, né? Me fala aí sobre o The Dark Side of the Rainbow. Tanto queria falar. The Dark Side of the Rainbow. Cara, essa cena foi numa zona rural lá em Santo Augusto, que eu tive a oportunidade de conhecer lá, e eu resolvi fazer, né? The Dark Side of the Moon, que é o nome original, né, do disco do Pink Floyd, me corrijam se eu estiver errado. Sim, né? Hein, João? É isso aí. Né? Inclusive que vai sair na quinta-feira, às 19 horas, no dia 22 do 4. Nós estamos gravando hoje no dia, mas o vídeo do Israel Severo vai sair daqui a um mês, praticamente. Que tu tá na cabeça da madrugada ainda. E eu vou tentar agora me lembrar do porquê da cena, mas ontem mesmo eu vi do João a explicação dele do prisma ali, né? Que tu tem o feixe de luz e ele passa pelo prisma e libera o arco-íris, né? Ou seja, toda luz ela tem toda essa complexidade de cores que a forma, só que a gente não vê ela. Mas o prisma, ali como intermediador, ele nos dá essa possibilidade de ver todas as cores que compõem ali o feixe de luz, né? Todas as cores que compõem o arco-íris. E então eu acho que o porquê dessa cena foi justamente para mostrar, né, talvez esse fluxo, né? Tu tem o tiro, tu tem ali o tiro, né? Como se fosse ali a catarse, que ela atravessa o tiro atravessa a minha cabeça e pelo outro lado sai ali aquele arco-íris, né? Aquela alma colorida, né? Aquela complexidade que é o ser humano, né? Aquela complexidade que é a alma, né? Como é que eu posso dizer? Que somos seres complexos, né? Somos seres coloridos, não somos seres preto e branco, né? Sim. Então, acho que tentando pegar um pouco desse porquê também por trás do prisma do disco, né? Que massa. Muito baita metáfora, né? Baita metáfora. E esse provavelmente no teu inconsciente, né? Saiu pro consciente esse teu entendimento, né? De que o sangue ali é a vida, né, cara? É o arco-íris, a coisa, é a vida em si, né, na verdade. É muito... É complexo. Isso que dava pra ficar falando aqui mais algumas horas só sobre essa tua parte ali, né? Não, e só pra fazer um adendo, só pra tentar ampliar aí, eu lembrei agora que os mais belos arco-íris, eles vêm depois de momentos tempestuosos, né? Sim.
Então é interessante também, né? Boa. Olha o artista falando, velho. Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Mas, ó, vamos passar aqui Idem. Tem tantas obras legais que tu fez aqui, cara, que eu não consigo falar de todas. Eu gostaria muito de falar de todas, mas o tempo aqui tá urgindo. Me fala uma das mais legais também aqui, é a do Darujo Viana, mano. Que a parte de cima se torna um disco voador ali, né? É. Fala um pouquinho dessa É. aí, cara. Essa aí é demais, né? Bom, vou tentar ser rápido aqui, então, para não estourar o tempo. Mas toda a história que eu conto, cara, eu costumo falar assim que eu sou um contador de histórias visuais, né? Então, toda a história que eu conto do Olha de Novo, eu sempre procuro me atender ali a história do ambiente, né? A história local, né? E que pode se expandir para uma história mais macro, né? Para um contexto mais macro. E, junto dessas camadas, eu sempre gosto de empregar referências, easter eggs, né? Como vocês já viram na última cena que eu fiz. Eu Easter gosto de eggs, botar ali né? alguns ovinhos escondidos para a galera se divertir. Então, essa cena, cara, o viés local dela, que me motivou a criar a história, foi justamente o Araújo Viana. Como vocês sabem, vocês são músicos. Sim. Ele se tornou como é que eu posso dizer assim, um grande palco da música, principalmente nos anos 80, nos anos 90, em Porto Alegre. Né? Era o grande palco ali da música gaúcha, do rock and roll, né? E quando pode, ele ainda é, né? E o Amigo Punk, como vocês sabem, se tornou um hino da cidade de Porto Alegre, né? Todo mundo conhece essa música, foi gravada pela Forrest Filarmônica, que é Atravessa Oswaldo Aranha, Entro no Parque Farroupilha, o Woodstock é o meu destino. Né? Então esse foi meu ponto de partida, foi o contexto que eu comecei a criar ali, né? O contexto também do punk rock, que a gente sabe que ali no Oswaldo Aranha foi muito presente, o próprio Eduardo, que é um amigo nosso em comum aí, Sim. vivia ali na casa no bar do João, né? Nossa, então, só easter egg. Esse foi o ponto de partida para começar a construir a história. E aí, numa camada maior, no contexto mais macro, eu tenho os Ramones, né? Que os Ramones, para muitos aí, foram o grande inspirador aí da cena punk, essa cena underground, né? Principalmente no viés punk. E eles também estão sendo homenageados ali. Então é mais ou menos aí essa história que eu conto. E o Woodstock é o meu destino, né? É o nome da cena. Genial, genial, cara. Demais, assim, o teu jeito de pensar como artista. Nós também, todos aqui somos artistas, mas cada um na sua área, mas quando a gente vê um artista visual, é diferente do músico, né, cara? O músico pensa de outra forma de um artista visual, que hoje talvez seja muito mais complexo. Eu não teria capacidade de olhar uma coisa e botar ela como visual, né? Porque não é... Eu acho muito, muito fantástico, muito massa quem consegue fazer isso. Eu sempre tive uma invejinha, né, de quem conseguia fazer isso, até porque a gente trabalha muito com visual hoje em dia, né, Israel? E eu acho fantástico o teu trabalho. A gente tem outro amigo em comum que fez as artes pro Fallen Pepperoni, ele também trabalha com essa área, então, mano, a gente não gosta de falar talento, né? Não é talento, isso aí tá em ti, é o que tu é, né? Seria essa a palavra. Mas só pra gente não perder o fio da meada, deixa aí teu jabá agora, Israelzão. Diz onde está no Instagram, o nome do teu site, se tu tem mais alguma coisa, o momento é agora. Já deixa aí pra galera saber. Bom, então, pessoal, primeiro, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Foi um prazer aí conversar com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história aí para vocês. Espero que tenha inspirado alguns, né? Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem meu site ali que é israelsevero.com. Vai ali, né, acessa, né, dá uma buscada ali, vê o que acha legal. E quem quiser comprar as minhas peças, tem a minha loja ali dentro. Fica à vontade também. Né? E é isso, cara. Tô nas redes sociais, tô no Facebook, tô no Instagram, tô no YouTube. Tô aí. E pra te encontrar no Instagram, qual é o endereço? Israel Severo Artista, com temudo. Israel Severo Artista. É assim que eu tô lá. João, tem algo pra comentar? Senão a gente pode ir já fechando, né? Não, tranquilo. Não, eu ia comentar antes só do que a gente tava falando, dessa questão, assim, de ter ali a história, né, numa imagem, assim, né? Tem todo um roteiro, né, basicamente, assim, né? Só que também tem essa questão da interpretação de cada um, às vezes pode gerar outra coisa, né?
Sim. Pode pescar, interpretar de sua forma, então isso é mais legal, né? Acaba abrindo, expandindo mais ainda, né? Cara, isso aí que tu falou, João, é fantástico, porque eu costumo falar, quando eu crio a minha história, que tem muito de mim ali, né? É muito eu, porque é o artista que está sendo colocado ali também, né? Quando eu jogo ela para o mundo, ela não é mais minha, ela é de todo mundo que quiser interagir com ela. E é engraçado, cara, porque eu tive uma experiência maravilhosa numa escola que você deve conhecer, o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, que eles me convidaram para palestrar lá para as crianças. E elas contaram as histórias delas em cima das minhas cenas, cara. E elas viajaram horrores, cara. Que eu fiquei assim, abismado. Que massa, elas foram para lugares que eu nem imaginava que seria possível. Sim. Então, quando tu vê isso, cara, para mim, assim, pô, tu vê assim, eu acho que a arte está sendo cumprida, sabe? Ela tá se conectando. E, Israel, agora, né, pra gente dar um final pro nosso podcast, que tá fantástico, dá pra falar muito mais, eu sei que o João tá louco pra perguntar outras coisas, né, mas o nosso tempo aqui tá... Vamos fazer uma parte 2. Uma parte, com certeza vamos fazer, mas fala pra nós agora o que tu tá fazendo em São Paulo, aí. Qual é a tua ideia em São Paulo, e a gente começa a dar um final pra esse podcast, eu sei que a gente quer falar mais, mas vamos falar o que dá agora, né? Sim. Bom, em São Paulo eu tô atualmente aqui, eu tô envolvido num projeto, né? Eu tô ainda construindo ele, né? E tô já me organizando para começar o Olha de Novo aqui em São Paulo, né? Eu já tenho 10 cenas criadas aqui. Vai ser entre os cenários tem uma ASP, tem... agora esqueci o nome dos lugares. Mas tem 10 pontos turísticos aqui, lugares bacanas de São Paulo, que eu vou começar a trabalhar hora de novo. Nossa. E eu vim para cá, né? Vim em 2019. Eu conheci uma carioca aqui, hoje nós estamos morando juntos, estamos casados, né? Seguimos casados aqui. Parabéns. E eu tô envolvido nesse projeto aí, que infelizmente eu ainda não posso dar muitos... a gente sabe. Por respeito a outras pessoas, mas Sim. Ele está sendo construído aí, um projeto em paralelo. Né? Então, que massa. Israel, da minha parte, eu agradeço por aceitar conversar com a gente. Com certeza a gente vai fazer uma parte 2 no futuro, que precisa fazer. E eu e o João, que tu venha e traga mais essa tua ideia de falar sobre o que tu faz, porque é muito bom conversar com artistas, a gente sabe, porque, né, tu respira isso, então é muito legal, a gente convida as pessoas que falam sobre elas de uma forma, não aquela forma que tu falou no começo, que é só o Israel pra dentro, agora é o Israel pra fora, né? É isso que a gente quer aqui, na real. João, fica contigo, tu encerra o podcast. Não esqueçam de deixar o curtir, não esqueçam de deixar o comentário, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de ir na página do Israel. E ativar o sininho. Eu fico por aqui, deixo o João terminar e novamente agradeço, Israel, por ter aceitado o convite. Valeu, pessoal. Valeu, de coração. Também agradeço o Israel aí muito pela praticamente uma aula aí também, né, sobre arte, e também foi um privilégio poder te conhecer e conhecer o teu trabalho também, que realmente é magnífico. Muito legal. Obrigado. Inclusive, Michael, o que tu acha? A gente podia fazer um episódio do Third Vision ali, analisar alguma capa junto com o Israel aí, futuramente. Porque, Opa! Olha aí, ó, surgiu a ideia. Seria uma outra visão ainda pro... Agora se ferrou, Israel. Mas vamos fazer. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo.